Olá, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda. Essa é a minha primeira live da vida. Tô muito feliz, muito empolgada. E hoje a gente vai falar sobre o poder da escolha. E eu diria que também a gente vai falar sobre o diálogo interno. Esse é um assunto que a gente vai abordar muito aí nos próximos dias, porque tanto a escolha quanto o diálogo interno eles são diretamente responsáveis pela realidade que a gente vive hoje. E eu acho que todo mundo, né, que procura uma live como a minha, né, que procura um perfil como o meu, ou que procura se desenvolver pessoalmente, está em busca de mudanças que vão trazer uma vida que essa pessoa, essa mulher, esse homem desejam. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o poder da escolha nas nossas decisões e também sobre esse diálogo interno. O diálogo interno é aquela vozinha que fica aqui no nosso ouvido, que encoraja a gente, que protege a gente, mas que às vezes também, se ele estiver ali desregulado, ele pode desencorajar a gente, ele pode levar a gente para uma vibração super baixa e para o fundo do poço mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse diálogo interno, a gente tem que estar sempre cuidando dele, para que ele seja sempre positivo e leve a gente para o mais. Então vamos lá, até o final da live eu vou falar bastante sobre isso e como o poder das escolhas e o do diálogo interno eles podem interferir na realidade que você tem hoje, nos seus resultados. E eu vou começar contando um pouquinho o que eu falei no feed, né? Eu tenho passado por... eu tenho escolhido escolher implementar mudanças na minha vida em vários âmbitos, profissional, na questão da saúde, relacionamentos, o que eu faço do meu tempo, o exercício físico, que o exercício físico ele não é uma questão, ele é uma questão de saúde, ele é uma questão de saúde física, mental, ajuda a gente a produzir, ajuda a gente a ter criatividade. Então eu tô em vários movimentos assim, e os movimentos mais fortes aí que eu tenho comentado no feed é a questão da alimentação. Eu já estava num processo de tentar comer menos carne, né? Carne vermelha e carne de frango. E eu acho que essa questão da escolha, ela tem muito a ver com o nosso senso crítico e com uma postura diante da vida ativa, que eu chamo. Que é uma postura em que a gente está sempre pensando sobre as coisas. A gente está sempre refletindo, a gente está sempre escolhendo as ações que a gente vai ter, dependendo de para onde elas vão levar a gente, né? Eu leio muito que a maior parte das pessoas, elas vivem sem realmente pensar. Elas acham que estão pensando sobre as coisas, mas elas estão vivendo aleatoriamente. Então, eu acho muito importante a gente ter uma postura mais protagonizando a nossa vida mesmo, né? Então, a gente realmente refletir sobre o que é importante. Todos os dias a gente tem 1 milhão de opções na nossa frente, desde a hora que a gente acorda, né? A gente pode acordar mais cedo, a gente pode acordar mais tarde, a gente pode escolher acordar com um diálogo interno motivante, bacana, que vai levar a gente para cima. E às vezes a gente acaba sucumbindo aí a um diálogo interno angustiante, cheio de ansiedade, meio até depressivo, né? Com falas que autodepreciam a gente e com escolhas ruins, né? Que é o famoso soneca, a gente chegar e se propor a fazer uma coisa e realmente não fazer. Então, desde o momento que a gente acorda, a gente tem 1 milhão de escolhas aí ao longo do nosso dia que vão determinar os nossos resultados na nossa vida, o nosso sucesso. E sucesso, quando eu falo, não é só financeiro, né? Eu acho que é um sucesso a gente se realizar. E é um assunto que um vai puxando o outro, né? E isso está intimamente ligado à nossa autoestima, à nossa felicidade. Então, quanto mais a gente consegue se realizar, quanto mais a gente consegue se sentir obtendo sucesso nessas pequenas escolhas nossas, nesse diálogo interno, mais a gente vai tendo macro resultados, né? Mais a gente vai se sentindo feliz.
mais a gente vai se sentindo autoconfiante, a gente vai se sentindo com a autoestima lá em cima. E isso ajuda a gente nos relacionamentos, isso ajuda a gente a um monte de coisa. Nos relacionamentos, no trabalho. E... enfim, deixa eu ver aqui. O Instagram tá me mostrando aqui as opções. Tô tão feliz. Então vamos lá. E aí eu, falando dessa questão, né, da alimentação e tal, eu resolvi mudar minha alimentação porque eu comecei... algumas coisas pra mim começaram a ser impossíveis de ser ignoradas, assim, uma ficha caiu. E eu comecei a buscar escolhas, isso em relação aos animais, assim, né? Primeiro, foi meu primeiro impulso. E depois eu comecei a assistir muitos materiais falando sobre que a questão, né, da gente comer carne vermelha, carne de frango. Na verdade, fontes animais em geral, elas são extremamente inflamatórias para o nosso corpo. E pra mim, se eu for pensar racionalmente... não vejo sentido nenhum em comer uma coisa que me faz mal. Eu acho que a alimentação é uma coisa para fazer bem. É aquela coisa que eu falo sobre a gente pensar sobre as coisas, né? A alimentação, ela tá muito ligada a questões emocionais. Então a gente herda a nossa alimentação, a gente aprende a se alimentar com a nossa família, com nossos pais. E eventualmente com o nosso meio, né? Com os nossos amigos, enfim. Isso é uma coisa muito relativa, né? E a gente tem como uma coisa pré-definida. É isso e é isso. Então, comer brigadeiro é bom, comer cachorro-quente é bom, né? Comer linguiça é bom, fazer churrasco com comidas super gordurosas é bom. E eu sempre fui fãzoca. Adoro, sempre gostei, né? De linguiça, salame. E esse foi meu primeiro corte, assim, né? De linguiça, salsicha, salame. E eu fico pensando muito, eu fiquei pensando muito aonde essas escolhas iriam me levar, né? Pra onde eu queria ir, aonde essas escolhas iriam me levar, se elas fazem sentido. Então, essa questão, né? Por que eu vou comer uma coisa que eu tô comendo pra me fazer bem, né? Por que eu vou comer uma coisa que me faz mal? Isso pra mim começou a não fazer muito sentido. Inclusive, eu vou abordar aí, né, a questão que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Parece que no intestino é que a gente fabrica a maior parte dos hormônios da felicidade. Então, uma vez que a gente se alimenta mal, a gente tá implicando também em ter estados emocionais alterados, essa relação com o hormônio aí mais complicada. Então, eu vou falar em próximas lives, em próximos posts, vou falar bastante sobre isso também. Então, a questão da alimentação foi isso. E pra minha surpresa ou não sei, no resultado lá do meu exame de sangue, né, eu conversando com a minha nutricionista, ela falou que eu tava super inflamada. Então, o primeiro passo, na verdade, que a gente vai dar aí é buscar desinflamar. Então, ela me passou todo um roteiro num aplicativo que é super legal, que eu até tiro foto da comida e subo a foto, né? Uma forma da gente manter o controle realmente do que eu comia. Esse primeiro mês eu vou segurar bastante, muita coisa, muito exercício físico. Essa questão do exercício físico eu já tava colocando cada vez mais na minha cabeça, que eu tenho 35 anos, é uma coisa que eu vou ter que fazer cada vez mais. Eu sempre fui de esporte, mas eu acabei escolhendo enveredar por um lado um pouquinho mais preguiçoso, de beber um pouquinho mais, de sair, enfim. E eu não priorizei muito a questão da saúde, de cuidar realmente da saúde. E foi uma escolha minha, e agora eu tô escolhendo outras coisas. E como cuidar da minha saúde, né, me alimentar melhor. E é isso, gente. Então, essa minha consulta com a nutricionista, também apareceram outras coisas que eu não esperava. Eu fiz assim, quem viu lá no meu story, eu tenho medinho de fazer exame de sangue, né? Eu odeio, assim, é uma coisa que realmente eu não gosto. E dentro aí das minhas buscas por evolução, entrou essa questão também de evoluir nesse quesito, porque a tendência, né, quando a gente
a partir dos 30, sei lá, a gente ter que fazer mais exames mesmo, eventualmente uma cirurgia, enfim. E eu não quero que isso se torne um dificultor aí no meu dia a dia, na minha vida. Eu quero levar isso de forma mais leve, relativizar mais isso, porque a gente tem que fazer com que o nosso diálogo interno, os nossos pensamentos, eles colaborem com a gente. Então, se eu ficar focando, se eu praticar e desenvolver esse pensamento de que, ai meu Deus, exame de sangue, isso é uma coisa que vai me atrapalhar muito, né? Vai virar um tormento toda vez que eu tiver que fazer, eu vou postergar, vou procrastinar nesse sentido. Então, esse trabalho do diálogo interno, o que a gente faz com os pensamentos, o valor que a gente atribui às coisas é muito importante. Isso tudo eu trabalho muito nas minhas mentorias, que são como é que a gente reprograma uma ideia, como é que a gente transforma. Existem muitas técnicas para a gente fazer isso, que funcionam realmente, funcionam comigo, funcionam com muitas pessoas, né? Já funcionaram com pessoas que eu atendi, enfim. Então, assim, é muito importante a gente estar de olho nesse nosso diálogo interno, no significado que a gente atribui às coisas, porque as coisas, elas existem na nossa cabeça, né? Uma maçã, ela tem uma referência, uma ideia diferente, uma imagem diferente para cada um, né? Oi, Marcelo, tudo bem? Então, assim, é muito importante a gente entender que o pensamento que a gente vai ter sobre as coisas, né? O nosso diálogo interno, ele muda o significado que as coisas têm pra gente. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente pode transformar qualquer significado em algo positivo. Então, qualquer dificuldade a gente pode transformar em oportunidade. Isso tudo trabalhando a nossa mente, trabalhando os significados que a gente atribui, se questionando sobre os significados que a gente vem atribuindo até agora, porque normalmente eles vêm de família, eles vêm de coisas que a gente viveu até então, do nosso nível de consciência, porque com o tempo o nosso nível de consciência, se somos pessoas que buscamos nos desenvolver, ela vai aumentando, né? Então, se a gente está sempre lendo, se a gente está buscando utilizar o nosso tempo com coisas que vão fazer a gente ser melhor, a tendência é que a gente vá tendo um portfólio maior, um conhecimento maior para fazer nossas escolhas, para se questionar. Então, é muito importante que a gente esteja se desenvolvendo para poder realmente ter mais formas de viver melhor, né? O conhecimento, ele é muito importante. E aí vou falar um pouquinho, essa questão do diálogo interno eu vou enfatizar um pouquinho mais, né? Porque eu vejo muitas pessoas até falando que acordam muito angustiadas, que acordam se sentindo muito pressionadas ao longo do dia, em relação ao que tem que fazer. Elas acabam não conseguindo acordar e viver um dia para si. Parece que elas acordam já angustiadas e nervosas para viver um dia para o outro, né? Um dia para entrar num determinado papel que ela tenha que exercer ali. Então, às vezes é um papel daquela que tem que dar conta de tudo, daquela, né? A pessoa que tem que dar conta de tudo, da boazinha, do bonzinho, enfim, daquela pessoa, do workaholic. E é muito importante a gente estar se questionando sobre esses papéis que a gente acaba acreditando que a gente tem que exercer para o outro, né? Para a gente ser amado muitas vezes, para a gente pertencer. Porque isso é uma escolha também, não precisa ser assim. Só que para a gente entender que é uma escolha, a gente tem que ter esse exercício de estar sempre se questionando, né? Então, sentiu a gente acordou, já bateu aquela angústia, que é um mecanismo, é uma prática, né? A angústia, ela já sabe que ela tem que aparecer ali, é um gatilho, né? Oi, Hamilton, tudo bem? E então a gente tem que acordar, tentar identificar aquela emoção, tentar identificar aquele pensamento, entender que aquilo de alguma forma é uma escolha nossa, sentir aquilo é uma escolha nossa. A nossa mente, ela tá estimulando aquela emoção. A nossa mente, ela tá criando, de alguma forma, ela encara aquilo como importante, né? Então, naquele momento eu tenho que
ejetar angústia. E é muito importante quando você chega e toma o poder de decisão de eu não quero mais. E a gente tem esse poder de decisão. Eu não quero mais acordar assim, eu não quero mais fazer certas escolhas, né? E é assim também que a gente inicia o processo de mudança, como eu tenho feito em relação à alimentação, em relação ao exercício físico, em relação aos meus horários, em relação ao meu posicionamento diante das pessoas. E a partir do momento que a gente escolhe, a gente vai aprendendo, e é importante a gente buscar isso, se desenvolver para ter as ferramentas para ir transformando esses significados. Então, que significado eu quero atribuir quando eu acordo? Eu não quero atribuir aquele significado de angústia, aquele significado de, ai meu Deus, mais um dia, ou então de eu vou ter que performar o dia inteiro, acordar com pressa, né? A gente pode... É possível acordar motivada para um dia feliz. E a gente tem que primeiro escolher isso. A gente tem que primeiro escolher isso. E aí a gente vai começar no processo de identificar o que me traz esse peso. É a angústia? É eu não saber dizer não? Né? Uma coisa vai levando a outra. É um assunto bem complexo. Eu trabalho muito nas minhas mentorias isso, através de diversas ferramentas, como hipnose, visualização, afirmações, o autoconhecimento, obviamente, né? Porque a gente precisa entender esses significados que a gente atribui sobre as coisas. E assim, puxando assim para essa minha experiência, né, com a nutrição, é muito interessante porque quando eu escolhi mudar de alimentação, eu parei de sentir falta de comer carne. E eu era aquela pessoa do churrasco que ia comprar as carnes, que gostava de fazer churrasco, que ficava ali do lado da churrasqueira, que pensava em carne e já começava a aguar na boca, sabe? E é impressionante como as coisas são relativas, né? Então, esse exercício da gente sempre relativizar e esse entendimento da gente entender que o significado, a gente que atribui a ele o tempo todo, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de comer língua de boi, né? De vaca. Eu nunca gostei, por exemplo. Para uma pessoa aquilo é saboroso, aquilo é um harém, para outra pessoa é uma coisa, a gente é que atribui. E da mesma forma que a gente atribui um significado bom ou ruim, a gente pode mudar esse significado. E é isso que eu tenho feito constantemente, né, com os alimentos, pensado assim, por que eu acho isso bom? Porque o bom, ele é o bom que a gente atribui, né? Por exemplo, vou comer um cachorro quente. É bom. É bom? Em que sentido? É bom porque você está acostumado a comer cachorro quente, porque desde que você é pequena, você come cachorro quente, seus pais te oferecem, e isso é um sinônimo. Normalmente a gente come cachorro quente em festa, né? Então aquilo tem todo um caráter social, né? De interação, de prazer de estar com pessoas que a gente gosta, com os amigos. Ou então aquele cachorro quente à noite, quando vai viajar, e aí todo mundo come junto. Mas se você for pensar, isso não tem nada a ver com cachorro quente em si, né? Isso tem a ver com... A gente poderia estar comendo aspargos, a gente poderia estar comendo, sei lá, né? Podia estar comendo qualquer coisa, a bisnaguinha, podia... Agora, o cachorro quente em si, né? A salsicha em si, não é boa. E aí você pode ir pensando assim, e por que de repente eu não posso fazer isso? Eu não posso mudar esses rituais, né? Numa festa eu posso oferecer uma outra coisa mais saudável. Por que não? Né? E aí a gente vai relativizando as coisas e vai mudando as nossas escolhas aos pouquinhos, escolhas que levem a gente a objetivos que sejam produtivos pra gente, certo? E não escolhas que vão trazer problemas, que vão trazer mais dificuldades, porque a gente não precisa de mais dificuldade na vida, vamos combinar, né? Já tá bom. E é isso. Tudo bem, Hamilton? Bom dia. E outra coisa que também foi muito, assim, né, é uma questão pra mim aqui depois dessa consulta com a nutricionista, é um pouco essa questão de beber, né? Eu adoro uma cervejinha. Eu sou a pessoa da cervejinha. As minhas amigas me veem, elas já veem uma cerveja ali. Isso é bom? Pra mim sempre foi legal, porque eu sempre lidei com isso como uma coisa muito engraçada, muito alegre, muito... E realmente, quando eu tomo uma cervejinha, eu fico
é como se a gente se permitisse mais, mas não no sentido de fazer besteira, né? Mas é aquela coisa que a cabeça tem ideias, enfim. E eu acho que a gente realmente libera ali uma chavinha, né? A gente realmente acaba se permitindo mais, né? Pensar, enfim, é como se a gente ficasse um pouquinho mais livre aí do nosso diálogo interno mesmo. A gente diminui o nosso fluxo de pensamentos também, o que ajuda. A gente relaxa o corpo, enfim. E pensando assim, que de repente eu vou ter que ficar um tempão sem beber, por exemplo, né? Sem beber nada de álcool, assim. Para eu conseguir cumprir os meus objetivos, para eu conseguir desinflamar o meu corpo. E eu poderia ver isso como uma coisa assim, meu Deus, que droga, né? Meu Deus, que droga que eu vou ter que mudar minha alimentação. Meu Deus, ai meu Deus, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu vou ter que ver isso, eu vou ter que ver aquilo, meu pâncreas, meu não sei o que, meu não sei o que lá. Em outro momento da minha vida eu ficaria angustiadíssima, que é o meu primeiro gatilho. Já vem angústia, pei. Tipo, alguma coisa tá errada, você tem que ficar de olho. Assim, né? Uma coisa de tensão, assim. E até meio que me martiriza mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu escolhi sentir. E eu tô transformando isso. E o que eu tô fazendo, né? Eu vou trabalhando através dessas ferramentas o meu pensamento interno, vendo tudo isso como uma oportunidade e o prazer de viver isso é o prazer mesmo de eu me superar, de eu me provar e de eu entender que tem coisas que a gente precisa passar para enxergar coisas além daquela, né? Então, às vezes, é aquela coisa que eu não sou muito religiosa no sentido de ir a culto e tal, mas eu realmente acredito que existe uma coisa maior, a gente é parte de uma coisa maior. E eu aceito, eu tô nessa postura de aceitar as batalhas e os desafios que são impostos a mim, com muita gratidão e muita garra, sabe? Muita vontade de ir em frente. Então, se esse é meu desafio agora, então vambora. Eu tô numa postura assim. Isso, como é que eu adotei essa postura? Isso não é uma postura artificial da boca pra fora, não. Porque em outros momentos eu ficaria muito angustiada, eu ficaria muito ansiosa, eu ficaria numa posição de vítima, eu ficaria pra baixo, né? E eu agora decidi fazer diferente. Então, como? Realmente escolhendo, tomando a decisão. Não, eu quero fazer uma coisa diferente. Esse conhecimento que eu tenho é a base para eu conseguir fazer isso e transformando o meu diálogo interno. Porque o meu diálogo interno, ele tá junto com a gente. Começa a reparar isso, né? Ele tá junto com a gente o dia inteiro, o tempo todo. Ele é o nosso ali companheiro fiel, né? Ou o nosso sabotador. Então, a gente tem que estar ali de mão dadas e sempre alimentando ele e guiando ele, dominando ele também, né, de forma positiva. Às vezes a gente tem que diminuir o fluxo, né, fica aquele falatório, a gente fica, ai, não me aguento, eu quero férias de mim mesmo, né. E então a gente tem que ter muito superação, exatamente, Marcelo. A gente se superar, a gente buscar o nosso melhor. Isso tem tudo a ver com a autoestima também, né? É a gente se arriscar, a gente ir pro novo com um pensamento positivo. Isso, com certeza, eu vou me sentir muito mais foda, né? A gente vai, não sei, espero que não tenha problema, mas assim, a gente vai se sentir muito melhor, a gente vai se sentir uma pessoa com muito mais habilidades internas e vamos desenvolver habilidades externas também, né? Porque, por exemplo, vou fazer exercício, vou aprender novas formas de cozinhar, e isso vai sair de dentro para fora também, se expressa de alguma forma. E a gente, para se relacionar, isso é muito, muito rico também. Porque a gente vai com uma bagagem, a gente vai com autoconhecimento, a gente vai munido com todas essas habilidades, a gente se torna mais interessante por isso também, para o outro, né? A gente tem mais a contribuir para o mundo e para o outro também. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando se superar, sempre buscando se conhecer. E é isso aqui também que eu me proponho a trazer no meu perfil. Porque eu... não sei se eu já falei demais aqui. Não. Eu faço já esse processo de autoconhecimento desde 10 anos de idade. Minha mãe, ela é psicóloga. E eu sempre soube, quando eu era na minha infância,
ter psicólogo e tal, fazer terapia, era coisa de maluco, né? Realmente. Tinha uma menina que já fazia no prédio onde eu morava. Todo mundo falava, ih, a Patrícia tá maluca, a Patrícia tá maluca. E, enfim, e eu senti a curiosidade de fazer. Eu falei, mãe, eu queria fazer. E aí eu comecei a fazer. Posteriormente precisei, eu sempre tive alguns problemas de ansiedade, medos. E então eu já estar ali num processo terapêutico, já numa psicóloga, que na época era psicóloga mesmo, e ela usava algumas ferramentas terapêuticas, como a hipnose, que pra mim foi assim, essencial, sabe? Me ajudou muito, 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 muito com a ansiedade, com meus medos, com ressignificar coisas que pra mim eram muito grandes, elas se tornaram pequenas, né, indiferentes. E então, assim, desde os 10 anos de idade eu tô nessa jornada. Eu tenho 35 de autoconhecimento, passei por vários profissionais, até que recentemente, né? Recentemente tem que foi ali na época da pandemia, eu tava buscando um profissional que eu queria alguém que abrisse o mundo um pouco pra mim, sabe? Eu queria alguém que trouxesse ideias novas que eu ainda não tinha visto. Porque realmente eu já tô nesse processo há muito tempo. Então pensa bem, né? São muitos anos. Tudo que a gente pratica, a gente evolui, a gente fica bom, melhor, enfim. Então, e a minha dificuldade por achar uma pessoa que falasse coisas, que virasse a minha chave, que realmente me ajudassem a modificar. Porque eu tinha a impressão que eu já conhecia muita coisa sobre mim. Eu cada vez mais vejo que não é verdade, que eu, né, eu vou, assim, que eu ainda tenho muita coisa para conhecer sobre mim, isso eu já sabia também, mas enfim, que algumas coisas que eu achava, eu já mudei um pouco, né, com esse meu conhecimento que eu adquiri. E eu comecei a falar assim, não, então eu vou estudar, eu por um pouco autodidata, né, não desmerecendo o trabalho de um profissional, não é isso, mas eu achei que era um momento de ter uma outra iniciativa, sabe? Eu queria ter as minhas ferramentas. Eu acho muito importante a gente ter o conhecimento. Às vezes a gente vai num profissional, vamos dar um exemplo, nutricionista, sei lá, né? Ele fala, você pode comer isso, aquilo outro. Aí você chega no dia, você não tenho isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, como é que eu faço? Você não consegue improvisar. Se você não tem conhecimento, você não consegue improvisar em cima daquilo, você não consegue criar. E criar, quando eu digo, é no sentido de você adaptar mesmo, né? Você aprende um conceito, você vai precisar adaptar no seu dia a dia aquilo. Se você não entende por que aquilo é bom, por que aquilo não é bom, como usar aquilo, né? Se o profissional não te traz esse conhecimento, aquilo acaba te servindo pouco no dia a dia. E uma questão que eu tinha também com algumas linhas de tratamento psicológico, assim, era essa. Porque não me dava conhecimento, sabe? Não tinha essa coisa de te passar o conhecimento, de te passar a ferramenta para você ter autonomia, para no dia a dia você lidar com essas questões, você criar soluções, né? Você repensar, você vai matutando sobre aquilo, você vai tendo outras ideias. E então isso foi uma coisa que eu comecei a sentir muita falta, assim, a questão da informação mesmo, do conhecimento, para eu poder desenvolver aquilo dentro de mim, sabe? E não ficar só naquela questão também de pensando no passado. Eu tenho isso porque minha mãe um dia, porque meu pai um dia, porque eu vivi aquilo, me falaram, então eu fiquei... O que eu faço com isso? Essa foi uma outra questão, né? O que eu faço com tudo isso? Então eu sabia de algumas coisas, né? Eu tinha consciência de várias coisas, mas eu falava assim, o que eu faço com isso? E a hipnose, ela é uma ferramenta que você não precisa necessariamente descobrir, dependendo da questão, né? Às vezes você faz uma regressão para descobrir o que é, né? Mas na maioria das vezes você não precisa entender muito bem a causa. Você pode trabalhar isso no presente, e isso eu acho uma abordagem muito interessante. Eu sempre acho importante a gente descobrir a causa das coisas, mas em algumas circunstâncias isso meio que não importa muito. O que importa é o que a gente vive no presente, né? O significado que a gente dá para isso no presente, e a gente mudar isso no presente, a gente entrar em ação, né? Porque só o entendimento, ele não modifica muita coisa. Às vezes até modifica, mas não sempre. Então é muito importante a gente entrar em ação
para modificar as coisas, e no presente, porque a gente já se transformou. Eu não sou mais aquela Renata de 10 anos. A gente tá o tempo inteiro em transformação, a gente tá o tempo inteiro em movimento. A gente não é a mesma pessoa. Então, é muito difícil a gente tentar se transformar pensando naquela época eu senti isso por causa não sei o que. Tá bom, mas agora eu sou uma pessoa completamente diferente. O quanto isso seria relevante para mim hoje em dia, né? E a gente buscar mudar as coisas no presente. Quando a gente fica também muito no passado, a gente acaba tendo uma tendência de se vitimizar um pouco, né? Eu sou vítima das coisas que aconteceram comigo. E eu acho que a postura não é essa. Eu acho que a postura que a gente tem que adotar é ser grato por tudo que a gente passou, porque isso constitui a pessoa que a gente é hoje. A gente passou o que deu pra gente fazer, a gente sofreu o que a gente teve que sofrer, o que as pessoas fizeram com a gente foi o que elas puderam fazer naquele momento. Não é ignorar, né? Não é necessariamente fingir que não existem mágoas. Quem a gente quiser se afastar, a gente tem o direito de se afastar. Enfim, a gente tem o direito de se posicionar diante das coisas, de falar não, inclusive para as pessoas que a gente ama. Mas a realidade que a gente vive hoje é outra, graças a Deus, né? Isso eu acho libertador também. Porque pra mim a melhor coisa de virar adulto é isso, né? A gente poder ter liberdade. E então é isso, a gente ter essas ferramentas, a gente ter o conhecimento das ferramentas para modificar. E como é que a gente modifica? No dia a dia. É um exercício constante, mesmo jeito que você escova o dente todo dia, você vai exercitar todo dia alguns pensamentos, eu tô buscando, né, esse exercício de meditar também, todos os dias, fazer auto-hipnose, exercício de visualização, as minhas afirmações. As afirmações eu faço todo o tempo, eu vou dialogando literalmente com a minha mente o tempo inteiro. Eu vou conversando com ela, eu vou dando limites a ela, eu não brigo com ela, né? Eu não brigo, eu não maltrato. Eu simplesmente digo que certas coisas não me servem mais, sabe? E eu vou fazendo esse trabalho o tempo todo dia. E é isso, eu acho que grandes resultados a gente só tem com pequenos resultados. Que pequenos resultados são esses? São escolhas, são decisões. Essa mudança de pensamento. A gente conseguir mudar um pensamento, olha que coisa deliciosa, né? O que eu venho sentindo muitas vezes é muito engraçado, assim. Eu pensar, até vou te falar, uns 6 meses atrás, como eu tava numa espiral para baixo, sabe? De vibração, de pensamentos negativos, até vitimizando um pouco, sabe? E muito engraçado que eu fui modificando e hoje em dia a minha mente já me sugere pensamentos positivos. A minha mente é muito engraçada, às vezes vem um pensamento negativo, assim, autodepreciativo, não vai dar certo, vou fazer a live. Ai, Renata, mas vai dar branco. Ai, Renata, mas você vai falar errado. Ai, Renata, mas sei lá, você vai soltar um palavrão. A minha mente mesmo, essa mesma mente que traz o pensamento me boicotando ali, criando um possível futuro ruim, né? Que não tem dado nenhum de que isso pode acontecer. Por que isso pode acontecer? Isso é uma criação, isso é uma projeção imaginária, né? E a minha mente mesmo já traz uma resposta a isso. Exercício, isso é um exercício, né? É porque minha mente, eu tô realmente exercitando ela. Isso é muito, muito, muito produtivo. É muito importante pra gente ter felicidade no dia a dia, pra ter um dia a dia mais leve, né? Pra gente superar, às vezes, um momento mais complicado, né? Eu tô passando por um momento complicadinho, assim, em vários níveis, assim, sabe? Aquele momento meio de caos. Mas, ao mesmo tempo, eu tô iniciando um trabalho novo aqui no Instagram. Isso é incrível, né? Então, é muito o olhar também que a gente dá para as coisas. A gente transformar o caos, saber que ele pode acontecer em algum momento, e que aos poucos, organizando as coisas internamente e externamente, a gente pode transformar esse caos em grandes oportunidades. E é isso que eu vou buscando fazer, e é isso que a minha ideia é trazer isso também para as pessoas, é ajudar. Às vezes eu converso muito com as minhas amigas, né? Desde pequena as pessoas me puxavam um pouco para conversar. Às vezes eu era, sei lá, eu tinha
10 anos de idade, a pessoa tinha 17 já, falando de sexo, de não sei o que, de um monte de coisa. E essa vontade de conversar e desabafar comigo, eu gostava, né? Então, assim, desde muito nova eu escutava assuntos já muito mais avançados, assim. Não só de sexo, né? Mas de questões de vida, enfim. E eu converso muito com as minhas amigas sobre essas coisas, eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Se eu vou tomar uma cervejinha, eu gosto de falar sobre essas coisas, assim, mais profundas, mais densas, e graças a Deus as minhas amigas também. E é isso que eu espero trazer para as pessoas ao meu redor, é esse conhecimento, é esse incentivo que seja, enfim. E é isso que eu espero trazer para vocês. Eu falo muito rápido, então não faz sentido fazer uma live de 1 hora, eu acho. Já passaram 30 minutos. Mas... obrigada, Marcelo. Eu acho que é uma coisa boa da internet, é que todo mundo tem uma coisa para ensinar. Eu não sei com que você trabalha, Marcelo, mas tenho certeza que você tem também, né? E a gente pode relativizar o conhecimento. Antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de quem pode passar conhecimento é só aquela pessoa que fez uma faculdade de anos, tem um pós-doutorado, e existem vários níveis de conhecimento, né? Minha avó, que é nordestina e que não fez o 2º grau, ela é muito inteligente. Eu sempre tentei aprender várias coisas com ela e ela não gosta de ensinar, né? Então, assim, o conhecimento, ele é muito relativo. Meu pai é professor, ele é mais dessa linha, assim, né? E eu acredito que todo mundo tem coisa para ensinar. E a internet, ela possibilita isso, né? Se as pessoas tiverem ética também, de a gente passar o que a gente conseguiu desenvolver, o que a gente conseguiu praticar ao longo do tempo. Então é isso, eu vou passando aqui o que eu puder, com muito prazer, com muita alegria. Espero ter trazido aí alguma ideia interessante para vocês aplicarem hoje, depois dessa live, porque a aplicação é o tempo todo, né? Não é a gente parar no momento do dia só para fazer, né, determinada atividade. A gente está nesse constante movimento de autoquestionamento, de autoconhecimento, de escolha. A gente entender, eu vou falar muito disso também, vou fazer algumas lives sobre isso que eu adoro. As pessoas se colocam o tempo inteiro sem escolha, vítima dos acontecimentos da vida. Eu tive que fazer isso porque... Sempre tem escolha, né? A morte é que traz em alguma situação, né? Em algumas situações a morte, a doença, elas podem trazer uma dificuldade maior em relação a isso. Mas até então, a gente está o tempo inteiro no poder de escolher. Olha que magnífico. E a gente subestima esse poder. Então, é isso, gente. Adorei, tô super feliz. Obrigada, Marcelo, Hamilton, Rodrigo. Obrigada. Desejo um ótimo dia para vocês, viu? E em breve farei mais lives aí, de repente vão ver todo dia. Que bom, Marcelo. Fico muito feliz, viu? Vamos nos falando por aqui. Então, até mais, gente. Bom dia, viu?